Aleluia. Nós vamos ler só o versículo 1 do Salmo 23. Esse salmo é muito conhecido dos irmãos, mas Deus tem algo para nós aqui nesta noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Vamos repetir todos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode se sentar louvando a Deus. Irmãos, esse salmo aqui, esse salmo 23, esse salmo ele foi composto por Davi. Davi estava compondo esse salmo a Deus. Esse primeiro salmo de Davi que ele está compondo a Deus, ele começa a mostrar nesse primeiro verso aqui a confiança que ele tem em Deus. Ele está dizendo, irmão, que o Senhor é o pastor. Pastor é aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que sempre está disposto a ajudar a ovelha, a cuidar, a proteger as ovelhas. Então Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para nós entendermos o que Davi estava dizendo, irmão, Davi como pastor de ovelha, quando Davi estava também ali no pasto, cuidando das poucas ovelhas de seu pai, Davi agora, irmão, ele não está se colocando como pastor, ele está se colocando como uma ovelha, está colocando a posição de ovelha, está olhando para si e dizendo: Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E quando ele começa a fazer essa meditação, começa a compor esse hino, essa música para Deus, ele começa a abrir o seu coração para Deus, e ele começa a falar: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Davi agora está falando que Deus ele tem verdes pastos, um lugar para descansar, que ele vai colocar as ovelhas onde passa águas tranquilas, um lugar calmo, tranquilo, para que a ovelha se sinta segura e protegida. Aleluia! Saiba disso, meu irmão, a vida do crente não é só tribulação, a vida do crente não é só luta, só lágrima, só tristeza, só amargura, não. A vida do crente também tem alegria, a vida do crente também tem um momento de cantar, a vida do crente tem um momento que nós vamos, aleluia, nos alegrar muito na presença de Deus, porque talvez você fale: mas irmão, eu venho no culto todos os dias, eu participo dos cultos, eu louvo, eu estou aqui há tanto tempo, e muitas das vezes não sinto essa presença, como o irmão está tentando falar, mas é porque, irmão, muitas das vezes parte de nós, cabe a nós abrir mesmo o nosso coração para Deus, esquecer das coisas lá de fora, esquecer de tudo que nós passamos no dia a dia, e ficar ligadinhos no céu, e ficar ligadinhos no Senhor. Aí sim, irmão, nós vamos sentir a presença de Deus de forma tremenda em nossa vida, porque o nosso Deus ele não mudou, irmãos. E o Espírito Santo, ele quer agir em nossas vidas, ele quer, irmão, alegrar, ele quer fazer crente falar em língua estranha, crente sentir a presença e o poder de Deus. Mas tem muito crente, irmão, que está na igreja, mas a mente não está na igreja. Tem muito crente que às vezes senta, ouve a palavra, mas não dá lugar para a palavra. E Jesus falou que todo aquele que escuta as suas palavras e não a pratica é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a areia, e veio a chuva, os rios, os ventos, soprou contra aquela casa e ela caiu. Por quê? Porque não estava firmada na rocha. Mas aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática é um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai vir a chuva, vai vir os ventos, vai vir tudo aquilo para tentar atrapalhar, para derrubar a casa, mas ela não vai cair porque está firmada na rocha. É assim o crente, firme na rocha, firme em Jesus Cristo para vencer a cada dia. Aleluia. Irmãos, quando Davi estava compondo, quando Davi estava escrevendo essa música, porque o livro de Salmo é um livro de músicas composta ali louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Davi começa a meditar, e quando ele chega ali no Salmo, no verso 4, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Quantas vezes no momento do vale, no momento da prova, no momento da angústia, às vezes a gente pensa que nós estamos sozinhos, parece que não tem amigo, parece que os irmãos que oram por nós, as orações parece que não estão de acordo
contigo. Você nunca pode se esquecer que o Senhor é contigo. Porque Davi, quando estava no vale, ele viu o exército de um lado, ele viu o exército de um outro. Ele viu que ele estava num momento difícil, mas ele falou: Deus é comigo. Aleluia. É assim que nós temos que confiar e acreditar a cada dia. Deus está comigo em todo momento da minha vida. Não é em algum momento, é em todo momento da nossa vida. Porque, irmãos, nós enfrentamos algumas fases na nossa vida. Quando somos adolescentes, nós enfrentamos a fase com os nossos pais. É eles nos ensinando, é eles falando conosco o que devemos e não devemos fazer. Para que quando nós chegamos à parte da idade jovem, para adulto, nós sabemos pelo menos dar os primeiros passos da sequência da nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, falta-nos atenção, falta-nos ouvir, e nós não conseguimos. Aí quando nós chegamos nessa fase, enfrentamos algumas situações, algumas coisas, que se nós parássemos para meditar e ouvir os bons conselhos, talvez nós poderíamos passar por algumas coisas que enfrentamos. Falo isso para os irmãos, porque irmãos, eu tive algumas dificuldades em ouvir conselhos, porque dentro da minha casa eu cresci num ambiente muito complicado, aonde o meu pai e a minha mãe nos criou de uma forma difícil, uma forma dura. Mas o meu padrasto, com o tempo, ele começou a desandar, começou a conhecer o alcoolismo. E com isso, irmão, eu fui entristecendo dentro da minha casa, eu fui passando por dificuldades muito difíceis. Eu perdi meu pai muito novo, meu pai vivia para a rua bebendo, meu pai ele não tinha moradia. Não porque não dava para ele, é porque ele mesmo queria aquela vida, queria viver daquela maneira. Então eu passei por algumas situações que quando eu tomei uma certa maturidade na vida, eu conheci a minha esposa, irmãos, eu comecei a enfrentar algumas situações, algumas lutas, algumas adversidades. Mas graças a Deus, irmão, que eu tinha aceitado Jesus na minha vida. Graças a Deus que no momento da luta, da adversidade, eu já tinha aceitado Jesus no meu coração, porque eu tive um amigo para passar comigo em todo momento que eu estava enfrentando. Aleluia. Jesus é o melhor amigo que o crente pode ter nessa terra. O homem falha conosco. Muitas das vezes você vai procurar, vai bater, vai ligar, vai chamar, ele pode falhar com você. Mas Jesus, irmão, quando você dobra o joelho, ele estende as suas mãos, ele está ali presente a todo tempo. Aleluia. Jesus, ele não falha conosco, ele é fiel. Pedro, quando estava em cima das águas, ele olhou o vento, ele ficou assustado e começou a se afundar. O Senhor Jesus estendeu a mão. Aleluia. Como é bom, irmão. O Senhor Jesus estendeu a mão e levantou ele. Falou: homem de pouca fé, mas estendeu a mão para ele. Então, meus amados, o vale não é fácil de se enfrentar. O momento da aprovação não é fácil de se enfrentar. Eu certa vez estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa começou a falar para mim de vários sintomas de doenças que ela estava enfrentando. Falou que estava com tanto medo que ela tinha medo até dela mesma. Começou a apresentar sintoma disso, sintoma daquilo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Irmãos, nós podemos enfrentar o que for, mas nunca enfrenta sozinho. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Aleluia. João, quando estava lá no deserto pregando, ele falou: eu nos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Promessa para mim e para você, cheio do Espírito Santo, para enfrentar qualquer coisa, qualquer situação. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Seja cheio, porque vazio você não consegue vencer nada, querido. Mas
um homem cheio do Espírito Santo, ele pode passar o deserto que for, ele está firme, irmão. João estava lá no deserto comendo, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Lá no deserto, irmão, parece que eu vejo até João ali se alimentando daquilo, parece olhando nós, aquele alimento de João, irmãos. Nós falamos assim, nossa, ele capaz de ficar com fome, porque o mel é muito doce e é forte, e comendo aquele alimento ali e tudo, a gente pensa, mas ele estava fortalecido no Senhor, irmão. Aleluia, ele estava cheio do Espírito Santo, porque o anjo Gabriel apareceu ali para Zacarias, quando Zacarias estava oferecendo incenso e falou que desde o ventre João seria cheio do Espírito Santo. Aleluia, e nesta noite, irmão, Deus quer te encher do Espírito Santo, Deus quer te renovar, te fortalecer nesta noite, para você parar de andar de cabeça baixa, triste, magoado, amargurado e reclamando. Deus quer que você sorria, se alegre na presença dele. Graças a Deus, aleluia. Jesus falou: não me tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não falou para ninguém andar de cabeça baixa, ele falou: tende bom ânimo. Aleluia. Ter bom ânimo, irmão, é se esforçar, é fazer como uma mulher no fluxo de sangue, 12 anos anêmica, 12 anos falha, 12 anos ali afastada da sociedade por uma doença, mas um dia que ela ouviu falar de Jesus, a vida dela mudou. Aleluia, porque ela teve no seu coração fé, ela acreditou, confiou e falou: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Aleluia. Só que, irmãos, ela não tinha tocado ainda, ela estava acreditando que o milagre ia acontecer, mas ela teria ainda que enfrentar algumas barreiras, ela teria que enfrentar algumas dificuldades. Qual era as dificuldades? Se apresentar diante do povo, porque se ela se apresentasse como uma mulher hemorrágica, ela poderia ser morta. E outra dificuldade, e romper a multidão. Aleluia. Como é difícil romper a multidão, mas nesta noite, irmãos, nós vamos romper tudo aquilo que está nos impedindo. Tudo aquilo que está nos impedindo. Sabe por quê? De ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei, irmão, se você anda animado para orar ou não. Eu não sei se você anda animado de ler a Bíblia ou não. Só sei que a partir desta noite você vai sair daqui fortalecido. Aleluia. Irmãos, isso daqui é para a glória e honra do nome do Senhor, porque crente não precisa se exaltar para fazer isso. Mas eu todo dia, irmãos, eu medito na palavra do Senhor. Eu não consigo ficar sem meditar na palavra de Deus. É alimento, irmãos. Quando eu fico sem meditar, parece que aquele dia parece para mim que fica estranho. Se eu não orar, irmão, parece que eu fico vazio, fico sem sentido na minha vida. Eu estou andando para a rua, parece que nada está bom. Mas quando a gente ora, quando a gente se alimenta da palavra, aleluia, a gente levanta de manhã alegre, contente, aleluia, com aquela disposição do trabalho. O trabalho já não é aquele desafio ruim, já se torna um desafio até melhor. Por quê, irmão? Porque a gente já vai mais contente, mais alegre. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te fortalecendo, é o Espírito Santo juntinho com você, te dando força, te animando. Aleluia. Porque, irmão, tantas palavras que estamos ouvindo esses últimos dias, se nós não vigiarmos, a tristeza vai tentar vir, vai tentar nos atrapalhar, vai tentar nos impedir. Mas ouve só a voz do bom pastor. Aleluia. João 10 falou que Jesus é o bom pastor, e é ele que nós devemos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ouve a voz do bom pastor. Ele é maravilhoso, irmãos. A voz de Jesus, ela é tremenda. Jesus, quando estava lá no monte pregando sobre a bem-aventurança, no versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, ele fala: bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Sabe o que Jesus falou, irmãos? Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Porque inveja é uma coisa terrível que vai ter, irmão, até o arrebatamento. E ai daquele que não se liberta
decorrer disso vai ficar aí, na tribulação. Porque a inveja ela mata, a inveja destrói. E essas coisas não podem entrar no nosso meio. Nós temos que vigiar, irmãos. Porque Caim, quando teve inveja de Abel, ele levou Abel para o campo e matou Abel sem dó. Mas Jesus falou: quando vocês for perseguidos, quando alguém jogar pedra em você, quando alguém falar mal de você, quando alguém torcer o nariz por causa das suas vitórias, das suas bênçãos que você tem conquistado, não fica triste, não se tranca no quarto, não entre em desespero, somente se alegra na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Ana, irmão, passou muitas dificuldades, muitas pedradas ali de perigo. Aquela ingrata, porque Ana deu para ela o esposo para que concedesse filho. Mas Penina agora se deu o direito de pisar, de humilhar Ana. Mas Ana, irmão, não se revidou em palavras. Aleluia. Faz o teu inimigo passar vergonha, irmão. Não fica dando palavras para ele. Tem muita gente que fala da nossa vida sem nos conhecer. Não ouviu nada da nossa boca, ouve dos outros. Aí fica aí falando coisa com coisa sem saber. Depois se embaraça, depois fica passando algumas coisas que não sabe. Mas o porquê? Porque está falando de quem não deve falar e o que não precisava falar. Era assim que estava acontecendo na vida de Penina e de Ana. Mas Ana mesmo angustiada, sofrendo. Ana não foi brigar com Penina. Sabe o que Ana fez, irmão? Ana foi orar ao Senhor. Ana derramou lágrimas aos pés daquele que podia resolver o seu problema. É isso que nós temos que fazer, irmão. Parar de murmurar, parar de reclamar e chorar aos pés do Senhor. Porque Deus não resiste um coração quebrantado. Aleluia. Quanto mais você chora, quanto mais você se derrama na presença dele, mais ele te renova, mais ele te enche, mais ele te usa, mais você faz a diferença na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nos conhecemos para a glória do Senhor. Irmãos, mais fortalecido você fica quando você chora. Mas se você, irmão, debater, você perde a bênção. Daniel não tinha culpa nenhuma, irmão. Ele só estava orando. Mas alguns engraçadinhos foram lá, fizeram uma lei, tentaram apertar Daniel, tentaram colocar Daniel numa situação ruim, porque Dário queria constituir ele sobre todo o reino ali. Tentaram armar uma armadilha para Daniel. Sabe o que Daniel fez, irmão? Foi lá para o seu quarto, né? Abriu a janela para dentro de Jerusalém e começou a orar ao Senhor. E a oração do servo de Deus fez depois. Aleluia. Porque Deus, irmão, ele não livrou Daniel de entrar na cova, mas ele livrou Daniel dentro da cova para a vergonha dos inimigos. Aleluia. Talvez Deus não permite, irmão, você entrar dentro da cova, mas para o inimigo ficar tão envergonhado, mas tão envergonhado, o leão vai ficar de boca fechada e você vai ficar contente ali, sem medo algum, porque nenhum leão vai te tocar. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É isso que o nosso Deus faz quando nós confiamos nele. De todo o coração. Aleluia. E nada há de nos faltar firmes na presença do Senhor. Amém? Irmãos, fique com a palavra de Jesus no teu coração, que a melhor palavra que pode edificar a sua vida é a palavra de Deus. Tá bom?